Olá, pessoal. Então, retomando aí a nossa aula de criminologia, veremos agora, iniciamos na última aula, né, e complementaremos agora o estudo do objeto da criminologia. Nós iniciamos a estudar o delito como primeiro objeto, retomaremos o delito, depois o criminoso, depois a vítima e, por fim, o controle. E aí daremos uma olhada, por fim, na parte de criminologia e política criminal. Então vamos lá. O primeiro objeto da criminologia é o delito. O delito, para o direito penal, ele é um fato típico, antijurídico e culpável. Isso nós estudaremos em teoria do crime. Para a criminologia, ele é um fenômeno pré-penal, ou seja, uma conduta que é estudada, são fatos que são estudados, né, para no futuro poder ser uma conduta proibida. Mas para que se proíba, que se intitule como criminosa uma conduta, o correto deveria ser, deveria haver alguns critérios. Primeiro, uma incidência massiva, ou seja, deveria ocorrer inúmeras vezes essa conduta para que ela fosse pensada como uma conduta a ser criminalizada. Aí eu dei exemplo para vocês, uma baleia no Rio de Janeiro que encalhou, e um indivíduo, um banhista, colocou um palito de picolé no orifício de respiração dela e ela morreu. Aí o Congresso Nacional, com base nesta única conduta, criou um crime, conforme está disponibilizado ali no número da lei na apostila que eu passei para vocês. A prática deve ser reiterada, então, nesse caso, houve uma única, então não há reiteração dessa prática, uma única vez foi praticado esse fato. Deve haver um conteúdo aflitivo, ou seja, deve haver um sofrimento para as pessoas devem se sentir vítimas efetivamente, né, com um certo sofrimento. Então, tem um exemplo que o Sérgio Salomão Shekhar traz, que é proibido vender material com o nome couro, a não ser que seja couro legítimo. Então, criou uma lei e se proíbe, por exemplo, de colocar o nome de couro sintético. O Sérgio Salomão Shekhar, professor da USP, entende que não deveria ser crime, porque se o nome já está couro sintético, então não há uma aflição às pessoas, elas vão comprar e vão ver que está escrito couro sintético, então não estarão sendo enganados. E deve haver uma persistência espaço-temporal como terceira característica para que um fato seja considerado crime. Ou seja, deve ocorrer em diversos espaços no território nacional, em diversas épocas. Por exemplo, nós tivemos uma constatação que o furto de veículo para levar para outro estado ou outro país aumentou vertiginosamente. Em vista disso, o legislador criou o artigo 155, parágrafo 5º do Código Penal, né, que caracteriza como crime com pena maior de furto subtrair um veículo e levar para outro estado da federação ou para outro país. Então, aí nós teríamos as três características para a criação de um delito: incidência massiva, né, reiteração dessa conduta, caráter aflitivo para a sociedade e a persistência espaço-temporal, que é ocorrer em diversos locais do país. Mas nós temos uma situação interessante. Olha o exemplo que o Shekhar nos traz. No caso do álcool, que é uma droga lícita, não é proibida. Ele causa consequências negativas para dependentes do álcool e para outras pessoas. Então, há um caráter aflitivo, né? Há uma incidência massiva, muitas pessoas são alcoólatras. E há uma característica, tem uma persistência espaço-temporal, porque ela incide, várias pessoas são viciadas e várias pessoas sofrem em todo o país. Então, estão presentes as três características para criminalizar a conduta: consequências massivas, aflitivas e persistência espaço-temporal. Mas, por opção criminal, política criminal, o legislador entendeu que não deveria ser legalizada, deveria ser tornada criminosa a conduta de ingerir bebida alcoólica. E realmente é algo muito complicado, né? Se nós pensarmos nos Estados Unidos, a máfia surgiu em virtude da lei seca quando se proibiu a venda de bebida alcoólica. Então tem que pensar muito bem antes de criminalizar uma conduta. Nós temos aí como, por exemplo, a dependência de maconha, né, a marihuana para os espanhóis, né,
que é proibida, e ela se utiliza igual, de qualquer maneira, e temos aí as redes criminosas de tráfico de entorpecentes. Então, são coisas que têm que ser muito bem pensadas e discutidas. Bom, o segundo objeto da criminologia é o criminoso. Aí nós temos as escolas, que nós estudaremos na aula seguinte, mas hoje eu vou falar brevemente de duas, depois nós nos aprofundaremos nessas escolas. Eu só falarei do criminoso em duas escolas, na clássica e na positiva. O criminoso, na escola clássica, ele se considerava que ele possuía o livre-arbítrio, ou seja, ele poderia escolher sem nenhuma influência, apenas pela decisão única dele, de cometer ou não cometer um crime. Ele tinha o livre-arbítrio para essa escolha. Isso parte da ideia do Jean-Jacques Rousseau, que define o Estado como a assinatura de um contrato social por nós todos. Nós resolvemos, ao assinar esse contrato social, obviamente isso é num plano imaginário, né? Nós aceitamos participar do Estado, nós assinamos um contrato social. E, ao assinarmos esse contrato social, nós entregamos parte da nossa liberdade para obtermos segurança. O Estado nos dá a segurança com a criminalização de condutas, enfim, com o direito, né? Com a polícia, com os presídios, judiciário, etc. Então, se o indivíduo assina esse contrato social e ele resolve praticar um delito, ele quebra o seu contrato, então ele pode ser punido. E ele pratica crimes sem nenhuma interferência, é uma decisão única e exclusiva do indivíduo praticar o delito. Já o criminoso, pela escola positivista, se entendia que ele não possuía livre-arbítrio, ou seja, se estudava o criminoso, né, como o indivíduo que já nascia com patologias, com certas características que o tornavam, que certamente ele já nascia criminoso nato, que nós chamaremos. Nós estudaremos, como eu falei, com maior profundidade essas escolas mais adiante. Então, esse criminoso sofria de patologias, o que se chama de determinismo biológico, ou seja, o corpo dele já nasceu determinado a praticar crimes, ou o determinismo social num segundo momento da escola positiva, né, que eram as influências sociais. A doutrina marxista, por outro lado, diz que os criminosos eram vítimas de estruturas econômicas. Em virtude da concentração de renda, por exemplo, da exploração, Marx sustentava que o crime surgia da estrutura capitalista econômica. Bom, o Sérgio Salomão Shekhara afirma, e não tem como não concordar, que todas essas correntes aqui que estudam criminoso têm uma certa verdade, possuem alguma verdade, né? Então, o direito penal moderno deveria adotar dessas três escolas alguns pontos e somar todos eles para criar uma política criminal adequada. Terceiro objeto da criminologia é a vítima. A vítima é aquele indivíduo que sofre a ação, é claro, né? A vítima na história da humanidade passou por fases. Nós tivemos a Idade de Ouro, que vai até o fim da Idade Média, em que o indivíduo ele tinha como vítima protagonismo. Ele poderia punir o seu autor, por exemplo. Eu não estou dizendo que isso é ideal, estou dizendo que é um momento em que a vítima era protagonista, né? Nós tínhamos na época a lei de Talião, a possibilidade de composição, ou seja, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A vítima poderia aplicar no réu o mesmo que ele sofreu ou algo similar, uma pena similar ao que ele sofreu como vítima. Composição, se compunham, entravam em acordo, né? Mas, posteriormente à Idade de Ouro, surge o processo penal inquisitivo, em que a vítima teve as suas funções substituídas pelo soberano e, posteriormente, pelo Estado, como funciona mais ou menos até hoje em boa parte do mundo. Ou seja, iniciou-se o rei sendo o titular, né, ele que determinava os processos e as penas, deixando a vítima de fora. A vítima não tinha protagonismo, não tinha direito de falar. É o que acontece hoje no Estado considerado moderno, a maioria do processo penal. Se pegar o Brasil, por exemplo, na maioria dos casos, raras exceções, a vítima não tem nem o que falar. Ela vai lá, relata que foi vítima de um fato, relata como foi esse fato e se encerra a participação dela por aí, né? Ela não tem direito de opinar. Por exemplo,
Então, um exemplo assim bem claro. A pessoa é vítima de furto e ela não tem a opção de dizer eu quero somente que ele entregue o meu bem, o autor do fato entregue o meu bem, e eu não quero puni-lo. Não, o Estado vai puni-lo, independentemente da vontade da vítima. Temos algumas questões que dão um certo poder à vítima no Estado moderno, falando aqui do Brasil. Em outros estados já está mais avançado, que é a chamada justiça restaurativa. No Brasil, a Lei 9.099, por exemplo, autoriza a composição, um acordo para crimes de menor potencial ofensivo com penas até 2 anos, quando a iniciativa é da vítima. Então, nós temos algumas possibilidades muito ainda pequenas, mas começa, né, a haver essa possibilidade da vítima participar, mas muito ainda pequena essa participação. Temos algo muito importante na vítima, que é chamada vitimologia. Há uma confusão muito grande quando se fala em vitimologia, quer dizer que a pessoa que é vítima, ela que deu causa ao crime, ela que provocou a ação do criminoso. Não tem nada a ver com isso o estudo da vitimologia, né? O estudo da vitimologia, ele serve para que nós tenhamos a possibilidade de identificar situações em que a vítima poderia ter evitado de ser alvo de um crime. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com a idade da pessoa. Os aposentados vão ao banco lá no dia 5 de cada mês. É um dia que pode aumentar a incidência de furtos e roubos, né? Então, com esse estudo, com essa identificação, se pode criar uma política pública para, nesses dias, reforçar o policiamento, né? Então, é para isso que serve o estudo da vitimologia, né? Esse termo vitimologia, ele surge após a Segunda Guerra Mundial. É um advogado israelita que, vendo o sofrimento, né, das vítimas, a maioria judeus, falou desse termo vitimologia, das vítimas judias, né, para começar a estudar esse fenômeno. Então, é um estudo muito complexo, né? E, como eu disse, se estuda o papel desempenhado pelas vítimas no delito. Então, com base nisso, se pode criar programas de assistência, né? Como, por exemplo, no México e na Finlândia, se criaram programas de assistência à vítima. Isso também está dentro do estudo da vitimologia. Outra questão que está dentro do estudo da vitimologia é a cifra negra. Quando se estuda a vítima, se descobre o que nós chamamos de cifra negra, que são a não informação de crimes. Por exemplo, em 1966, numa pesquisa, se descobriu nos Estados Unidos que o número de crimes era 2 vezes mais que o registrado. Se descobriu isso com o estudo da vitimologia, ou seja, para cada registro haviam 2 que as vítimas não registravam. Então, com base nestas ideias da vitimologia, se podem criar esses programas de prevenção, porque se estuda, por exemplo, a idade, já falei, 60 anos ou mais, aposentados, 65, 70, vão receber aposentadoria. Pode aumentar o furto e roubo naquele dia. Então, é possível se criar uma política criminal para conter isso. Questão de sexo, questão do LGBT. Essas pessoas são mais vítimas, as LGBT, de incidências criminais por pessoas preconceituosas. Sexo, a mulher, Maria da Penha. O local do crime, local ermos, podemos iluminar locais, né? A raça, os negros às vezes sofrem preconceitos também. Então, para todas essas situações, a vitimologia estuda, identifica onde está ocorrendo, por que está ocorrendo, e aí se pode o Estado criar programas de prevenção ao delito e ao risco de vitimização. Bom, nós temos uma classificação da vítima, né, criada pela criminologia. Isso é importante que saibam, entendam, porque nesse caso aqui é pedido em concursos públicos e exame de ordem. Então, nós temos a vítima chamada primária, é aquela pessoa que é efetivamente atingida pelo crime. É o vítima de furto, de roubo, de homicídio, etc. A vítima secundária é aquela ainda que é vítima do aparato estatal, né? Além de ser vítima de alguém, de um delito, de um criminoso, ainda ela é vítima do Estado, da polícia, com truculência policial, por exemplo.
Temos a vítima terciária, é aquela que sofre excessivamente, além do que está descrito no tipo penal. Então, o indivíduo que sofre um delito de roubo, por exemplo, e é torturado. A mulher que sofre delito de estupro e ainda é torturada. Então, isso é a vítima terciária que tem um sofrimento excessivo. Também são consideradas vítimas terciárias aquelas pessoas que respondem a processos em que elas não são autores, na realidade. Né? Temos o exemplo da Escola de Base de São Paulo, que eu vou pedir para vocês falarem sobre isso no TDE, fazer uma pesquisa sobre isso, mas em linhas assim bem superficiais para que vocês possam pesquisar. O proprietário de uma escola em São Paulo foi acusado por uma criança de abuso sexual, os pais foram para cima, enfim, chamaram a polícia, os demais pais protestaram, a escola foi até apedrejada, o indivíduo, me parece que chegou até a ser preso, se eu não estou equivocado, não tenho certeza agora disso. Também eles tiveram que fechar a escola, então eu vi uma entrevista dia desses, estavam há pouco tempo em situação delicada pela questão financeira, e depois se descobriu que eles não eram autor, que foi uma criação desta criança, né? Então, isso é também a consequência que nós chamamos de vítima terciária, ou seja, sofrimento excessivo uma parte e a outra responder a processos que não são autores. Isso, infelizmente, é comum no Brasil. E Estados Unidos também, muita gente no corredor da morte que não são autores dos crimes, depois se vem a descobrir. Mas quando se fala em vitimologia, quando se fala que a vítima não tem protagonismo, quando eu falo de vítima sem protagonismo no momento atual, não se quer dizer que a vítima possa passar a ser um justiceiro. Não se está falando isso. Tem que se ter um cuidado. A ideia é que a vítima possa participar com as suas opiniões, dizendo, olha, não quero processo, eu quero o meu objeto de volta. Né? Isso já tem estudos que demonstram que a vítima prefere muitas vezes o que ela informa como um acordo do que o Estado processar. Né? Mas, enfim, tem que ter esse cuidado, a ideia não é que esse protagonismo que se quer dar à vítima que torne um justiceiro, porque nós temos situações que as pessoas muitas vezes nem vítimas são e querem fazer justiça com as próprias mãos. Não é isso, porque isso vira uma barbárie, termina com o Estado Democrático de Direito. Nós temos situações de pessoas aí no Brasil que foram confundidas apenas com delinquentes e são linchadas até a morte. São Paulo, uma mulher morreu por causa de uma mensagem no Facebook. Uma pessoa informou, olha, passou uma mulher aqui que tem as características de abuso sexual ou de subtrair crianças, pegar crianças. E ela foi morta, essa pessoa, e não era a pessoa citada. Então, não se quer isso da vítima. Esse protagonismo não é ser justiceiro ou vingativo, é apenas falar, ter direito de falar e opinar no processo. E o quarto elemento é o controle social. Né? O controle social, então, é um conjunto de mecanismos e sanções sociais para submeter as pessoas aos modelos da sociedade. Nós temos um modelo adotado na sociedade, um modelo que o direito traz para podermos viver em sociedade. E o controle, ele existe para nos submeter a seguir essa forma de vida, desse padrão de vida, são os padrões, né, que nós temos que ter para que possamos viver em sociedade. E esse controle, ele se divide em informal e formal. Informal é aquele exercido na família, na igreja, na escola, em clubes, clube de jovens da igreja, por exemplo. Então, o indivíduo ele é socializado na sua fase, desde nascimento até adulto, enfim, ele é socializado conforme os padrões de conduta. Então, ele é socializado de acordo com os padrões da sua família, de acordo com os padrões educacionais que o Estado determina para as escolas, de acordo com os dogmas da igreja. Então, ele é socializado com esses padrões. Né? Talvez, como eu falei para vocês na aula passada, eu ouvi uma palestra de um professor do México que ele diz como eu vou exigir uma socialização pela família se as famílias estão totalmente dilaceradas, sem conceitos morais,
moram em favelas, em casebres, 4, 5, 6, 7, 10 pessoas, pai e mãe fazendo sexo na frente das crianças. Então, como exigir uma socialização? É verdade, fiquei pensando nisso, é uma verdade nessa parte familiar. As famílias estão destroçadas no nosso país, principalmente por causa da pobreza, da droga, do álcool, né? Inclusive, tem uma pesquisa do Marcos Rolim, tese de doutorado, que ele entrevistou 20 pessoas, 20 adolescentes internados na fase que praticaram crimes horrendos, homicídios, um inclusive matou 5 pessoas. Então, ele perguntou por que essas pessoas praticaram o primeiro delito, por que eles estavam no mundo do crime, como eram suas famílias, foi uma das perguntas. Então, eles disseram que as suas famílias eram pai que abusava da filha, estupro, pai que batia na mãe, pai alcoolizado, o jovem não tinha roupa para ir para a escola, tinha só uma e ia cheirando mal, né, porque não podia lavar. Chegava na escola, ele sofria bullying por estar cheirando mal, né, não tinha mínimas condições para banho, água, luz, etc. E ele pediu para esses 20, e então, além, antes do que eu iria falar, esses ainda falaram que então, já que eles viviam paupérrimamente, sofriam bullying, sofriam violência dentro de casa, e eles viam pessoas criminosos como traficantes se dando bem, eles resolveram ir para esse mundo e sabiam que tinham vida curta, mas enquanto tivessem vida, viveriam muito bem, com carrões, mulheres, etc. E esses 20 adolescentes, cada um indicou mais um, que morassem na mesma zona de moradia, né? E o Marcos Olim foi lá e entrevistou 19, se eu não estou equivocado, acho que faltou só um. E os 19 moravam próximos, no ambiente de pobreza, mas esses 19 investigados, entrevistados, falaram totalmente o oposto, que eram pobres, mas tinham pais dedicados, mães dedicadas, não tinha alcoolismo, não tinha abuso, não tinha lesões nas mães, né, agressão à mãe, a filhas, a irmãs, ao próprio entrevistado, tinham poucas roupas, mas iam limpinho para a escola, e esses não entraram no ambiente do crime. Bom, isso então é o controle informal feito na família, né, mas nossas famílias estão muito desestruturadas, conforme eu ouvi e repassei para vocês desta palestra que eu assisti. Né? Então, por vezes, esses padrões de condutas impostos na família, na igreja, na escola, não são aceitos, e aí nós temos os crimes. Temos o controle formal, quando falha o informal, nós temos o formal, que é aquele controle exercido pelo Estado, através da polícia, do judiciário, do Ministério Público e dos presídios, né? Só que esse controle, ele é seletivo e discriminatório, pessoal, né? Porque muitas vezes esse controle ele é feito por agentes do Estado. Então nós temos visto muita truculência policial em São Paulo, né? As pessoas nos bairros mais pobres são agredidas e nos bairros mais ricos não são agredidas. Por que isso? Né? Nós vimos recentemente a sentença agora de uma juíza do Paraná que aumenta a pena do indivíduo por ele ser negro. Então, nós temos o controle punitivo feito de forma formal pelo Estado como estigmatizante e seletivo. Ele, por vezes, não sempre, mas por vezes seleciona as pessoas que vai punir, né? E por vezes ele estigmatiza, ou seja, a pessoa que parou dentro de um presídio, quando ela sair, ela será preso, e a mãe, a família desse preso também sofre. A mãe, por exemplo, é mãe de preso. E o preso vai ter dificuldade de ter uma nova profissão, de trabalhar, porque ninguém quer dar um emprego para um presidiário. Então, nós temos esse controle como pernicioso, como ruim. O ideal é o controle informal, mas, obviamente, tem que ter o formal. Só que tem que ter mecanismos para inibir que tenha que ser utilizado sempre esse controle formal. Tem que prevenir, utilizando dos controles informais e de mecanismos de prevenção. Então, a solução ideal, e é isso que é o meu objeto de estudo no meu grupo de estudo, é interligar o controle informal e formal, né? Então, o controle informal é esse realizado na família, na igreja, na escola, ligado com o formal. Utilizar sempre que possível a prevenção com o controle informal e, quando não for possível, aí sim o controle formal com a polícia, com a atuação estatal do Estado policial, né? Polícia, Judiciário, Ministério Público, Presídio.
Nós temos diversos exemplos, e é o meu objeto de estudo, como eu falei, de situações de projetos que houve uma certa interligação entre o controle informal e o formal, né? Nós temos o bairro Educador em São Paulo, que era um local em que havia uma delinquência muito grande, muitos assassinatos, eram corpos, conforme relato de moradores, diariamente pelo chão, e depois que se criou alguns mecanismos de controle informal, uma escola diferente, com método pedagógico diferente, trabalhos sociais, né, envolvendo mais de 12 mil pessoas da favela, antiga favela de Heliópolis, urbanização da antiga favela de Heliópolis, com apartamentos novos para as pessoas, né, que passou a ser chamado de bairro educador, caiu drasticamente essa criminalidade. Não é que não haja crime, há crime, mas houve uma redução drástica. E também tem projetos de dissuasão focada, que veio lá dos Estados Unidos, que também une repressão policial, judiciária, do Ministério Público, com atividades preventivas e sociais, oportunidades para as pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, está se realizando uma experiência dessas, de dissuasão focada, e tem dado um bom resultado, né? Eu quero ler aqui para vocês um texto, né, do que está no polígrafo de vocês, que é página 7, quem tem aí. Vamos conferir aqui, página 7, ó. Diz assim, é um exemplo, né, desse controle informal associado ao controle formal. A PM, Polícia Militar Paulista, iniciou o policiamento comunitário em 1997. A atuação dos policiais comunitários no Jardim Ângela, bairro da periferia de São Paulo, considerado em 1996 pela ONU como o lugar mais violento do mundo, é rica em exemplos dessa articulação entre controle social formal e informal. Afinal, o pedido de implantação da base comunitária foi feito por representantes dos moradores depois de um fórum promovido por um padre local. O comandante da base morou no bairro e o patrulhou por mais de 20 anos. A paróquia e outras entidades passaram a oferecer programas para atender jovens em situação de risco, adultos e jovens dependentes de álcool e drogas, mulheres vítimas de violência praticadas por maridos, deficientes físicos e mentais e pessoas com problemas psicológicos. A sede da base comunitária passou a ser procurada por pessoas em busca de informações, remédios, carona, confecções de documentos, soluções para crises domésticas ou acidentes de trânsito. Um telefone público foi instalado dentro da base e fica à disposição dos moradores. Ao lado da base comunitária foi instalado um palco do projeto cultural, Polo Cultural. Os policiais se engajam em tarefas como reconstrução de casas destruídas por chuvas, distribuição de ovos de Páscoa arrecadados com comerciantes, uso de roupa de Papai Noel para distribuição de presentes no aniversário da base, 22 de dezembro. As crianças e adolescentes apreendidos pelos policiais comunitários são prontamente encaminhadas à entidade Criança Esperança, instalada na região, e os policiais comunitários visitam com frequência as famílias das crianças atendidas pelos programas. Os policiais procuram se aproximar dos jovens, fazendo palestras nas escolas e reformando a única quadra esportiva pública do Jardim Ângela, que, de tão deteriorada, era conhecido como fumódromo. Então, isso aqui houve um resultado positivo, diminuição da criminalidade, né? E é um exemplo bem importante que reduzia a criminalidade, né, de interligação do controle informal e informal. Essa teoria da dissuasão focada que eu falei para vocês tem algumas ideias semelhantes a isso, né? Então, é que necessariamente, pessoal, mais leis, mais juízes, mais promotores, mais policiais não significa redução da criminalidade. Por exemplo, mais policiais não tem como ter um policial em cada esquina. É impossível isso, né? Então, por exemplo, foi criada a Lei dos Crimes Hediondos em 1990, após a morte da Daniela Pérez, a facadas e tesouradas, atesouradas pelo namorado, Guilherme de Pádua, e essa menina, Daniela Pérez, era filha de uma autora de novelas, também de sobrenome Pérez,
E essa autora de novela, por ser conhecida, ela fez um projeto de lei, que é chamada Lei de Crimes Hediondos, apresentou com as assinaturas exigidas pela Constituição Federal para apresentar um projeto de lei, apresentou no Congresso Nacional e foi aprovada em 1990 a Lei 8.072, intitulada da Lei dos Crimes Hediondos, que aumentou penas e dificultou a execução penal. De lá para cá, de 90 a 2020, 30 anos, a redução de crimes foi importante? Houve redução ou houve aumento da criminalidade? Os presídios diminuíram, estão abarrotados e a criminalidade continua campeando. Então não surtiu o efeito desejado, por isso que a gente diz somente a repressão, o controle formal não resolve, tem que haver a união do controle informal do formal. Para encerrar essa parte da aula, quero mostrar para vocês aqui na página 10, aqui, ó, um organograma. Diferença de política criminal e criminologia. Vamos começar aqui por baixo. A criminologia subsidia a política criminal em estudos que possibilitam criar estratégias para conter a criminalidade. Então, por exemplo, estatísticas sobre locais com maior incidência, como os crimes sexuais. Bom, tem dado muito crime sexual em tal local. Por quê? Talvez seja porque é escuro, então eu vou lá, a política criminal deve ser adotada com base nessa estatística criada pelo estudo criminológico, pode ser iluminação pública, pode ser políticas sociais, como na teoria da dissuasão focada e da polícia comunitária que nós vimos há pouco em São Paulo, tecnologia para a polícia, né, câmeras, etc. Então, a diferença da criminologia para a política criminal está aqui nesse quadro, na página 10. A criminologia vem antes da política criminal, ela promove estudos e, com base nesses estudos e estatísticas, o Estado promove a sua política criminal, que também é diferente do direito penal, conforme nós vimos, porque direito penal, aí sim, com base nos estudos criminológicos, são criadas leis para que as pessoas devam seguir, ou condutas são proibidas. Certo, pessoal? Vamos resolver 2 exercícios aqui para vocês verem como são aplicados em concursos públicos esses exercícios sobre criminologia. Deixa eu mudar a tela aqui. PowerPoint. Então, número 1 aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Então, o primeiro exercício aqui é Polícia Civil de São Paulo. Contemporaneamente, a criminologia é conceituada como, vamos ver, letra A, uma ciência empírica e social que estuda o criminoso, a pena e o controle social. Letra B, uma ciência empírica e multidisciplinar que estuda as formas como os crimes são cometidos. Letra C, uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Isso aqui está completinho, pessoal. Uma ciência empírica, interdisciplinar, que estuda o crime, criminoso, vítima e o controle social. Isso que nós acabamos de ver, são os 4 objetos do estudo da criminologia. Então, a letra C é a correta porque ela está bem completa, certo? Número 2, a criminologia nos dias atuais é uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. Bom, esse integrada aqui nós não estudamos, mas esta resposta está correta, porque ela é uma ciência empírica, é interdisciplinar, empírica porque ela estuda a campo o fenômeno criminal, ela faz estatísticas a campo. Interdisciplinar porque ela estuda, se utiliza de outras ciências, como psicologia, antropologia, sociologia e do próprio direito para realizar a sua tarefa de estudo dos objetos crime, criminoso, vítima e controle. Multidisciplinar, né? Também estuda também se utiliza de outras ciências, e integrada porque ela se integra então a diversas ciências. Aqui nós temos na B, por que está errada? Principalmente pelo não controlável, né? C, considerada uma ciência, mas parte da sociologia, ela não é parte da sociologia, ela é considerada uma ciência autônoma.
né? Letra D, não é considerado uma ciência, é considerado uma ciência. Está aqui o conceito, uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. Não é considerado uma ciência, está errado aqui também. Então, resposta certa, letra A. E a 3, Polícia Civil de São Paulo, também é correto afirmar que a criminologia é uma ciência do dever ser. Não, do dever ser é a lei. A lei é um dever ser, como nós devemos nos portar. Não é uma ciência interdisciplinar, é uma ciência interdisciplinar. Não é uma ciência multidisciplinar, é multidisciplinar porque, tanto quanto interdisciplinar, ela se utiliza de outras ciências. Ciência normativa, não. Uma ciência empírica positiva. Então, nós vimos que criminologia é igual. É uma ciência que estuda, vou botar aqui, uma ciência empírica interdisciplinar. Vou botar aqui ciência. Deixa eu ver se eu apago aqui, pessoal. Ciência empírica interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, o que mais? O objeto e o controle. Esse é o conceito. Certo, pessoal? Então, nós estamos encerrando então a aula de hoje sobre criminologia com os exercícios e na próxima semana nós nos adiantaremos estudando as escolas da criminologia e mais alguns passos. Certo? Então, uma boa semana a todos. Eu colocarei um TDE agora para vocês sobre a escola de base. Boa semana a todos.